presidente. Senhor presidente Tasso Gereissati, senhor relator Ricardo Ferraz, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, senador Tasso, pela paciência, pela maneira que tem conduzido os trabalhos dessa comissão e nos ajudando a, pelo menos, ouvir uns aos outros e deliberar sobre uma matéria tão importante. Eu não tenho nenhuma dúvida, cheguei de madrugada do meu estado, que o Brasil está dividido hoje. E, por incrível que pareça, o Brasil não está dividido não só por conta do impeachment contra o governo do PT ou da ascensão do governo do Michel Temer. O Brasil está se questionando sobre isso, é verdade, mas ele está dividido por conta dessas propostas de reformas que o governo encaminhou para o Congresso. São duas. Agora vejam, colocavam como questão central as duas. Uma já deram como perdida para o segundo semestre da Previdência. E essa, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprecia. Hoje é dia 6, eu falei na última sessão, que hoje teria um evento especial, um evento no Tribunal Superior Eleitoral. Não é o governo Michel Temer que está sendo julgado lá. Não é nem a presidente Dilma, a chapa. Está sendo apreciado lá, é o modelo político-partidário que o Brasil experimentou e pôs em prática nos últimos anos. Somos nós. Não sei se chegou a hora de nós todos pedirmos desculpas ao país pela conivência, pela omissão, ou por termos aceitado conviver com um modelo que venceu a validade. Quem vai falar isso é o Tribunal Superior Eleitoral hoje. No dia que o tribunal vai nos julgar a todos, nós queremos transformar a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tão importante que é, numa comissão sem importância nenhuma. Eu vi a decisão do relator, querido colega Ricardo Ferraz, quando veio a crise dos grampos no presidente da República. Ele falou, não vou apreciar, não vou pôr em apreciação esse assunto que é muito sério, o que houve e o que estamos tratando. Só que do dia que ele tomou essa decisão sábia para cá, ele mudou de posição e a situação do Brasil piorou muito. Muito. E nós estamos aqui agora sem ninguém saber explicar por quê, querendo tomar uma decisão que nos divide, que divide o país. Olha, quem está falando aqui é alguém que é a favor de reforma tributária, da Previdência e das leis trabalhistas. Porque nós temos que atualizar esses mecanismos, trazê-los todos para o século XXI. Eu sou favorável a modernizar as relações de trabalho. O mundo do trabalho mudou, o mundo mudou. Mas nós não podemos fazer algo que saiu do Palácio com 7 artigos, ganhou 137 na Câmara e agora o Senado Federal, a instituição mais antiga da República, resolve lavar as mãos. Não vamos mexer em nada porque o líder do governo pediu. Porque nós temos que tentar aqui, a base que sustenta um governo que não tem mais sustentação, tentar dar alguma sobrevida ao governo. Está errado, senhor presidente. Está errado, colegas senadoras e senadores. Eu não estou aqui querendo fazer um jogo de algum ressentimento de quem sofreu o impeachment. Não. Eu não acho que é correto tripudiar em cima do governo Temer hoje. Nós temos que pensar o nosso país. Nós temos que pensar o nosso país. É precipitado, é incorreto, é algo inaceitável. Quando vamos ter uma sessão hoje à noite do TSE, nós estamos aqui sendo omissos de novo. Não mais na política, no sistema político falido que nós fomos omissos, mas agora sendo omisso no destino do país e dos trabalhadores e das trabalhadoras, dizendo não, nós vamos votar a reforma tributária do jeito que veio da Câmara. Desculpa, a reforma trabalhista do jeito que veio da Câmara. O Senado não merece isso. O Senado não merece uma sessão como essa. Com todo respeito, pensando nessa instituição, tem muita gente séria aqui nessas bancadas, aí e aqui. Pessoas que eu sempre admirei, porque tem uma história na política. E não pode agora lavar as mãos. E sem justificativa,
dizer que vamos votar algo do jeito que veio da Câmara. Eu estou falando com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com os líderes. Vamos pacificar o país, vamos nos reencontrar com a agenda dos empresários, dos desempregados e dos trabalhadores. Todos eles estão esperando essa decisão, mas não pode ser essa que nos divide, senhor presidente Tasso Gereissati. Eu queria encerrar apelando a Vossa Excelência. Se podíamos escolher um dia, nos 365 dias do ano, para votar esse assunto, o pior dia é hoje. O pior dia é hoje. Eu peço e faço um apelo, vamos suspender pelo bom senso essa votação hoje, deixar para a semana que vem, vamos esperar o TSE, vamos procurar um entendimento mínimo necessário em cima dessas propostas que são importantes para o país, mas não vamos destruir a pouca reputação que ainda resta para o Senado Federal da República Federativa do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Senadora Lídice, 5 minutos, senadora Lídice. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vi aqui a ponderação de muitos senadores, inclusive da senadora Kátia, e compreendo, portanto, senhor presidente, que a manutenção desse projeto de reforma sem mudanças, ele termina, independente da vontade, se transformando numa humilhação do Senado Federal. O Senado Federal é retirado da sua posição de modificador da lei, de revisor da lei, para apenas consolidar um posicionamento absurdo, errático, perverso da Câmara dos Deputados. A mudança feita pelo relator da Câmara mexe com 102 artigos e 339 dispositivos modificativos na CLT. Isso resulta em 201 pontos de prejuízo ao trabalhador. É o trabalho intermitente que já foi, por muitas vezes aqui, identificado como nefasto na relação de trabalho no Brasil. É a terceirização mais ampla possível, também prejudicando as nossas relações de trabalho. É a tentativa mais absurda e agressiva à existência do movimento sindical no nosso país, ao enfraquecimento da ação do movimento sindical, indo claramente contra a relação de organização sindical no Brasil. É um negociado sobre o legislado, numa relação perversa, quando o negociado sobre o legislado sempre aconteceu para o benefício do trabalhador e se abre a possibilidade de que ele seja justamente o seu inverso. É pior do que isso. Pior do que isso tudo, eu não imaginava que pudesse existir. Mas existe, senador Otto Alencar, existe, senadora Simone Tebet, senadora Regina, senadora Gleisi, senadora Vanessa, senadora Fátima, senadora Cátia Abreu. É permitir que a lactante e a gestante trabalhem em local insalubre, bastando uma permissão médica da empresa. É permitir que os horários de amamentação definido por acordo individual entre uma trabalhadora vulnerabilizada pela possibilidade da demissão e a empresa a lhe impor que horas, que momento, que regra ela terá para amamentar o seu filho recém-nascido. Estas duas regras, elas expõem a fratura de uma reforma que é absolutamente perversa contra o direito do trabalhador no Brasil e que é, ademais, perversa, mais ainda, contra a trabalhadora, a mulher trabalhadora, que é a parte mais vulnerável na Peço relação... silêncio, senador. Peço silêncio ao plenário, por favor. E eu silêncio agradeço. ao plenário.
E eu agradeço, senhor presidente, porque quero dizer que essa reforma, que eu aqui destaquei alguns pontos, que não se trata de reforma, mas sim um estatuto de maldade contra o trabalhador brasileiro. É o estatuto da maldade contra o trabalhador brasileiro. E esse estatuto, ele nesse momento, ele diz respeito a duas questões. Primeiro, ele fere a democracia brasileira, porque não é possível, nenhum país do mundo pode admitir que um governo enfraquecido com 5% ou menos de aprovação da população impunha à população brasileira, que rejeita essa proposta com 82% de desaprovação, e se lhe impunha a ideia de que vai, goela abaixo, ter que aguentar uma reforma com essa característica. Isto é a inversão do que é o sentido democrático. Em nenhum país do mundo, em nenhuma democracia, só em países totalitários é possível se pensar uma posição como essa. Qualquer referência democrática rejeita um ato dessa natureza para retirar direitos. Portanto, senhor presidente, eu finalizo pedindo encarecidamente aos senhores senadores e senadoras que, pondo a mão na consciência, possam dizer ao Brasil que nós não fomos eleitos para retirar direito do trabalhador brasileiro e atender apenas ao rei mercado. Nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro nesta casa e, para tanto, democraticamente, temos que nos comportar mantendo e garantindo os direitos dos trabalhadores e, em especial, das trabalhadoras deste país. Votem não integralmente a esse projeto, porque esse é o desejo, inclusive, do relator dessa matéria, que está sendo obrigado a manter esta pauta com o argumento de que ela não resistiria na casa. Eu já acabei. Eu peço aos senhores senadores que fiquem calmos. Vossas Excelências já vão fazer muita maldade contra o povo. Portanto, podem fazer com calma, que nós não estamos apressados. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Lides. Senador Renan Calheiros. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, senhor presidente, um cumprimento. Cumprimento Vossa Excelência pela maneira cortês, equilibrada, como tem conduzido essa sessão, que, como todos nós sabemos, é difícil, senhor presidente. O Brasil sempre cresceu economicamente. O crescimento da sua economia foi sempre a nossa vocação. Em 84, 2 anos de recessão derrubou uma ditadura, senhor presidente. Em 90, 2 anos de recessão fez balançar o presidente da República.